interessante. Então, as dúvidas que surgiram foi com relação às forças intermoleculares, a dipolo permanente e ainda a ligação de hidrogênio. Mas vou explicar as três para que fique mais fácil para todos nós. Pode ser que alguém tenha alguma dúvida com relação à anterior, mas que não falou quando eu perguntei. Então, dividindo aqui o quadro. Forças intermoleculares. Nós estudamos, até o presente momento, a ligação covalente. E as ligações químicas, elas são ligações do tipo interatômicas, ou seja, são ligações que ocorrem entre os átomos. Só que também existe a chamada forças intermoleculares. Inter significa dizer entre, moleculares referente à molécula. Então, são interações ou forças que ocorrem entre as moléculas. E todas essas forças intermoleculares, elas são conhecidas como forças de Van der Waals. Tá? Todas elas são conhecidas como forças de Van der Waals. E basicamente iremos estudar as três principais, que é a primeira, dipolo induzido. E a dipolo induzido, ela ocorre em moléculas apolares. Além de ocorrer em moléculas apolares, ela é a força, também conhecida como força de London, vou colocar aqui também conhecida como força de London, e a mais fraca. Vamos relembrar. O que são moléculas polares e o que são moléculas apolares? As moléculas apolares são aquelas que não apresentam polos, ou seja, não tem polos positivo e nem tem polo negativo. Vejamos exemplo. O gás hidrogênio. As moléculas do gás hidrogênio são apolares, porque note que ao formar a ligação, ambos são os mesmos elementos, pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então eles apresentam a mesma eletronegatividade. O que significa dizer que eles puxam o par de elétron para próximo de si com a mesma intensidade. Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano. Né? Vocês estão no primeiro ano. Mas não sei se vocês lembram da aula de física do professor Leonardo, tá? Na qual ele falou de vetores. Então chamamos essas forças de atração de elétrons de vetores. Podemos chamar de vetor A, desse hidrogênio, e vetor B, desse outro. Qual vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, representado por μ, vai ser igual, como são vetores de mesma intensidade em módulo, só que apresentam sentidos opostos, a gente subtrai. Vai ser A menos B. Momento de polo, então o vetor resultante vai ser igual a zero. Como é igual a zero, significa dizer que essa molécula é do tipo apolar, porque não tem polos eletrônicos. Ou seja, os elétrons estão distribuídos uniformemente. Vou repetir aqui a molécula. Os elétrons estão distribuídos uniformemente ao redor da molécula. Um outro exemplo do gás cloro. Do gás cloro acontece a mesma coisa. Vai ser apolar, porque o vetor resultante também vai ser igual a zero. Então, se a gente repetir esse cálculo, entre aspas, vai ser o mesmo valor, igual a zero. Então, a nuvem eletrônica está distribuída de maneira uniforme entre os átomos. Então, também é uma molécula do tipo apolar. Mas o que é uma molécula polar? Aqui apresenta polos. Vejamos. O HCl. Vou colocar aqui numa cor roxa. Fica melhor. Exemplo. HCl. No caso gasoso, vai ser o cloreto de hidrogênio, que está na fase gasosa. É formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O cloro, ele é mais eletronegativo. Acho que é o celular mesmo. O cloro é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio, o que significa dizer que o cloro puxa com mais intensidade
o par de elétron para mais próximo dele. Então, se ele puxa o par de elétron para mais próximo dele e ele já tem também 3 pares de elétrons próximo dele, vai ocorrer uma distorção na distribuição dos elétrons. Ou seja, vai haver uma concentração de elétrons mais próximo do átomo de cloro. Se vai haver a maior quantidade de elétrons próximo dele, aqui vai haver a formação de um polo ou de uma carga parcial negativa, representada pelo delta, e próximo do hidrogênio, como tem menos elétrons, vai ocorrer a formação de uma carga parcial positiva. Só que veja que tem polos, polo positivo e polo negativo. Por isso a molécula é polar, porque tem polos. Como esses polos já existem nas moléculas, quando outras moléculas entrarem em contato com elas, elas vão se alinhar, ou seja, vão formar uma fileira de moléculas. Então, esse polo negativo vai orientar a molécula vizinha a ficar com um polo positivo próximo dela, que vai orientar a molécula seguinte também a orientar o polo positivo próximo dela, e assim sucessivamente. Então, a molécula é do tipo polar. Mas vamos voltar aqui no caso. Da dipolo induzida ocorrem moléculas apolares. Então, como exemplo, tem-se o gás hidrogênio, o gás cloro, o átomo de hélio, o átomo de argônio, e assim sucessivamente. Agora, o segundo, que é o dipolo permanente. Dipolo permanente ocorre em moléculas que são polares. Moléculas polares e apresentam forças intermediárias. Ou seja, ela é mais forte do que a dipolo induzido, porém mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Então, se acontece em moléculas do tipo polar, um exemplo, tem-se o HCl, ocorre também HBr. Mas HBr vai ser ligação de hidrogênio, né? Deixa eu tirar, senão vai confundir. Vou tirar, senão vai confundir o HBr. Ocorre no H2S, ocorre também na molécula de monóxido de carbono, dentre outras moléculas. E tem-se ainda a outra força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, anos atrás, era chamada de ponte de hidrogênio. Então, se você for estudar por algum livro que seja mais antigo, ele vai trazer essa ligação de hidrogênio como sendo ponte de hidrogênio. Ok? E ainda tem muito cuidado, porque ainda trazem essas forças como sendo todas elas de London. E também tem que ter cuidado nessas questões, tá? Ligação de hidrogênio. Ela ocorre quando o átomo de hidrogênio está ligado a um elemento bastante eletronegativo. No caso, flúor, nitrogênio ou oxigênio. Esses são os principais. Mas pode ocorrer também com bromo. Só que esses são os elementos químicos mais eletronegativos. É o que nós iremos nos focar. Por exemplo, H2O, HF, HBr, NH3, dentre outras moléculas. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Questão de fixação 14.20. Colocar a mesma numeração que está a questão, fica melhor. 14.20. Assinale a alternativa que caracteriza, respectivamente, a polaridade das substâncias dióxido de carbono, metano e tetrafluormetano. Então, ele quer saber a polaridade dessas moléculas, ou seja, saber se elas são apolares ou se são polares.
Como deu somente nome, devemos saber quais são as suas estruturas. Vamos lá, dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o mesmo CO2, tá? Que é o gás carbônico. A outra é metano. O metano, talvez alguns saibam já qual é a fórmula molecular dele, porque se fala muito no gás natural. Então, o gás metano é o CH4 e o outro é o tetrafluormetano. Tetra significa dizer que são... Não estou me vendo, é complicado, agora estou me vendo mais ou menos. Tetra significa dizer que são 4. Fluor, então são 4 átomos de flúor ligado ao metano. O metano é CH4. Então significa dizer que os 4 átomos de flúor substituíram o átomo de hidrogênio. Então, tetra, fluor, metano é o CF4. Vários meus pincéis são fracos. Esse ficou melhor. Vamos saber se eles são moléculas polares ou se são apolares. O primeiro, o CO2, tem a seguinte estrutura. O, ligação dupla, C, ligação dupla, O. O metano tem a estrutura C, H, H, H e H. E o CF4, a mesma coisa. C, fluor, fluor, fluor e fluor. Como está sendo a primeira vez que estamos tendo contato com essas representações, a gente vai ver com calma também. Então, vou até ver alguma questão de aula extra, se vocês puderem, em algum momento, à tarde, não sei. Apenas para a gente entrar um pouco no conteúdo a mais, antes de passar para a ligação iônica, que é interessante a gente ver isso aqui. Então, colocar uma videoaula para vocês assistirem, uma videoaula curta, não sei, e depois tirar as dúvidas, que é bem interessante essa parte. Mas veja. Note que tem essas ligações, entre aspas, que são novas para a gente. Essa em forma de cunha, ou seja, está toda fechada, mais intensa. Isso significa dizer que é uma ligação simples que está na frente do plano. O que significa dizer para frente? Para frente do plano. Da seguinte forma. Eu vou fixar agora aqui a tela em mim para ver se eu estou vendo direito mesmo. Pronto, veja. Aqui como se fosse a representação do metano. Essa esfera na cor preta representa o carbono e as esferas na cor branca que estão ligadas a ele representam o átomo de hidrogênio, ok? CH4. Ó, mesmo colocado aqui no plano. O que acontece? Quando é colocado no plano, a gente observa que tem esse hidrogênio que está para frente, ó, mais próximo de vocês, estão vendo? Então, se esse hidrogênio está para frente de vocês, a gente representa essa ligação para frente nessa forma de cunha, que está toda cheia. Essa ligação simples que está tracejada significa dizer uma ligação que está atrás do plano. Veja, esse hidrogênio está para frente, por isso a ligação em forma de cunha, mas esse aqui, ó, do lado, eu não sei se é direita ou esquerda de vocês, está atrás do plano. Se está atrás do plano, a gente representa essa ligação nessa forma tracejada. Então, é isso que representa a forma de cunha e a forma tracejada. Vamos saber se a molécula é polar ou apolar. A ligação que ocorre entre carbono e oxigênio é uma ligação polar, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, então tem tendência a puxar esses pares de elétrons para mais próximo dele. Mesma coisa acontece com essa outra ligação dupla carbono-oxigênio. Também puxa esses pares de elétrons para mais próximo dele.
Novamente, forma um vetor, vamos chamar de vetor A, e aqui de vetor B. Qual vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser igual ao vetor A menos... Por que vai ser menos? Porque ambos estão na mesma direção, só que sentidos opostos. Então, subtrai um do outro. Menos o vetor B. Então, como eles têm o mesmo valor em módulo, vai ser igual a zero. Então, esta molécula é apolar. No caso do metano, no metano a gente vai observar essas ligações. Carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio. Eles têm praticamente a mesma eletronegatividade. Então, é formar um vetor resultante. Vai ser formado um vetor resultante, vou colocar o vetor resultante para fora. Na verdade, ele é para dentro, vou colocar para fora. A ligação carbono-hidrogênio, porque, veja, tá esses de elétrons com esse outro, vai formar um vetor resultante A, e nessa outra ligação vai ter um vetor resultante também chamado de B, para dizer que é diferente. O vetor resultante vai ser igual ao vetor A menos o vetor B. Como eles apresentam a mesma intensidade, então o vetor resultante vai ser igual a zero, o que significa dizer que a molécula também é apolar. Mesmo caso acontece com o tetrafluometano. Forma-se o vetor resultante, aliás, um vetor para cada um do lado da molécula, e o vetor resultante vai ser igual a zero. Ou seja, a molécula também é do tipo apolar. Portanto, a resposta correta é a letra A. Apolar, apolar e apolar. À medida que a gente vai respondendo as questões, vocês vão fixando quais são as moléculas apolares e quais são as moléculas polares. E assim, quando chegar as próximas questões, já consegue responder com maior facilidade. Ok? Professor, eu achei meio confuso o final. Pode explicar de novo? Posso, sim. Vamos lá. Vou colocar aqui para o outro lado. Carbono. Vou colocar o flúor. Flúor. Vou colocar assim dessa vez. E flúor. Quem é mais eletronegativo? É o flúor ou é o carbono? Flúor. O flúor. Muito bem. Então, dessa ligação que ocorre entre o carbono e o flúor tem a tendência em puxar esses pares de elétrons com maior intensidade. Mesma coisa acontece com esta ligação, com esta outra e com esta outra. Ou seja, os pares de elétrons tendem a ir em direção ao flúor. Até aqui, tudo bem. Vocês lembram lá da física sobre vetores? Sim ou não? Só para ter uma noção rápida. Ok, sim e não simultaneamente. Vamos colocar aqui um caso em que provavelmente vocês já tenham visto. Provavelmente. Vamos supor que tem esse aqui um rio. Nesse rio tem um barco. Ah, meu barco é chique, é um show mesmo, viu? Tá aí. E nesse barco, ele está sendo puxado por essa pessoa. Vixe, como é que eu vou desenhar essa outra de cabeça para baixo? E essa outra. Tá, ó. Tá aqui puxando pela cordinha. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Já viram isso? Não? Alguma questão de física sobre vetores? Ok. Então veja. Essa pessoa aqui, esse rapaz, puxa com uma certa força esse barquinho para a direção dele e esse outro puxa também em direção dele. Só que nesse puxado, nessa direção e nessa outra, acaba formando um vetor resultante. E qual vai ser o vetor resultante? Vai ser exatamente esse aqui central, ó. Tá? Vai ser dado dessa forma, ó. Vai ser este vetor central que vai ser o vetor resultante.
Lembraram dessa etapa? Sim. Ok. Pois esse mesmo caso que estamos usando para esse barquinho, a gente usa também na química. Só que em vez de ser uma pessoa puxando um barco, vão ser os átomos puxando os elétrons. Então, neste primeiro caso, vejam, o barco como se fosse o carbono, e as pessoas como se fossem esses dois átomos de flúor. Eles puxam para um lado, puxam para o outro, e aqui vai formar um vetor resultante. Vamos chamar de vetor resultante, botar um A maiúsculo. Um A maiúsculo. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. O barco como se fosse o carbono, uma pessoa puxando aqui o flúor, puxando os elétrons, aqui também os elétrons. Desse lado, também vai ter a formação de um vetor resultante. Esse vetor resultante tem a mesma intensidade em módulo desse outro aqui desse lado. Então, vou botar também um A. A, só que é o A roxo, para dar uma diferença somente na cor, para se tornar mais didático. O que a gente pode observar? Tem um vetor resultante A puxando para baixo e o outro puxando para cima. Podemos dizer, portanto, que o vetor resultante, note que chegamos no mesmo caso do CO2, um para o lado, um para o outro. Ó, o vetor resultante vai ser igual ao vetor A na cor laranja, como estão na mesma direção, só que sentidos opostos, vai ser uma subtração, menos o vetor A na cor roxa. Mesma intensidade, vão se cancelar. Então, o vetor resultante vai ser igual a zero. Portanto, esta molécula é apolar. Ficou melhor assim, Rebeca? Ah, sim, sim, compreendi melhor. Obrigada. Por nada. Mais certeza? Ficou melhor mesmo? Sim, sim. É que eu não tava Ótimo. entendendo por que dava zero aí no E a desenvolvimento dúvida dela era a mesma que a minha. É, mesmo que a Dutra não falou, né? Não, professor, mas não tava enxergando, não. Uhum. Sei, com cedilha, viu? E um Y no final. Alguma dúvida nessa questão 14.20? Minha Delane. Matheus Araújo falou que não. Ok, vamos passar então para a questão 14.22. Como é que é ela aqui? Ok, ok. Ok, aqui embaixo. Aqui. 14.22. Na 14.22 é o seguinte. Uma substância... Bota aqui, dá um zoom. Uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. Com base nessa regra, indique como será a mistura resultante após... Vou virar a tela, sei lá, vai ser a ligação da... agora atrapalhou o filho a mensagem. Com base nessa regra, indique como será a mistura resultante após a adição de bromo, que é o BR2, a mistura inicial de tetracloreto de carbono, que é o CCl4, e água. Veja, como é que a gente vai responder essa questão, pessoal? Ela se refere a uma questão de afinidade entre eles. Então, as substâncias que são polares tendem a dissolver as substâncias que são também polares. E as substâncias que são apolares tendem a dissolver as substâncias que são apolares. Um exemplo clássico é água e óleo. Água e óleo se misturam? Vocês não assistiram a videoaula, né? Não assistiram. Mas eu vi que vocês tiveram aula de substâncias e misturas. Está Então, lá no registrado. caso, o água e o óleo seria uma mistura heterogênea. Yes! Exatamente! Muito bem! Vocês tiveram essa aula, porque eu vi lá na sala de aula, antes de eu assumir a turma. Então, eu, Júlio César, então, água e óleo se misturam e formam uma mistura heterogênea. É que a gente confunde misturar com dissolver. Veja, a água, o sal, quando é adicionado na água, se dissolve. Se dissolve?
Sim, porque dependendo da quantidade, ele vai desaparecendo, entre aspas, mas não desaparece, porque ele ocupa o espaço entre as moléculas de água. Já quando adiciona o óleo na água, a gente agita, tá lá se misturando, se misturando, 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 só que a água não consegue dissolver bem o óleo. Então formam duas fases. O óleo, por ser menos denso, fica em cima e a água, por ser mais denso, fica embaixo. E ali forma uma mistura heterogênea, porque a gente consegue ver as duas fases, a fase óleo e a fase água. Beleza? Cauê, vai ter que sair, né? Pô, mas só tem uma aula, meu irmão. A cada 15 bicho. Cara, vou lembrar disso aí, viu? Sorry. Vai lá, Cauê. Beleza. Cada um, né, tem alguma coisa para resolver, mas sem problemas. Depois a aula vai ficar registrada, tá? Então, se misturam água e óleo. Só que eles não são miscíveis entre si. Ou seja, um não consegue dissolver o outro. Mas vamos lá, voltar para a questão. Que aí vocês já estão sabendo. Ou se eu perguntar de novo para vocês. Cara, se eu perguntar... Corta de cima para baixo, viu, Cauê? Se eu perguntar de novo se água e óleo se misturam daqui a alguns dias, vocês me responderem que não se misturam, não vou nem dizer o que eu vou fazer. BR2CCl4. Ó. BR2, CCl4 e H2O. O BR2, ela é uma molécula polar ou apolar? BR2. Bora lá, Pipo, bora lá, bora participando. Bora lá. Polar ou apolar? Tá não, velho. Adelane. Guys, pay attention. O H2, que é o gás hidrogênio, é uma molécula polar ou apolar? Apolar. O Cl2 é uma molécula polar ou apolar? Cl2. O gás cloro, que é Cl2. Bora, gente. Bora lá, pessoal. Clara, Maria Clara, Ana Clara, Ana Clara. Todas as claras, todas as zonas que tiver. Apolar também. Muito bem, Maria. Então, o BR2 é apolar ou polar? Apolar. Muito bem. Então, qual é a dificuldade, pessoal? Não temos. A gente vai fazendo por comparação. Ora, se dois átomos de hidrogênio ligados é uma molécula apolar, se dois átomos de cloro ligados também são apolares, então por que que o BR2 vai ser polar? Não, vai ser também apolar. Alguma dúvida? Nops. Muito bem. Não, ok, Carlos. Então o BR2 vai ser apolar. O CCl4, que é o tetracloreto de carbono, vai ser apolar ou vai ser polar? Não, Li, eu quero uma certeza. Maria Eduarda. Li, ok. Adelane, ok. Isso, apolar. Pessoal, olha, vamos... Isso, apolar. Vamos observar, olha aqui do lado. A mesma coisa, vamos observar. CH4. É polar ou apolar o CH4? CH4, apolar. O CF4. O CF4 é polar ou apolar? Apolar. Apolar. Então, o CCl4 vai ser Apolar também. apolar também. Muito bem. Então, vejam. Começa a observar que as questões elas vão sendo similares. Às vezes muda só um átomo para tentar confundir a gente. Isso são todos sabidos, estou vendo, todo mundo estudando. Então,
Basta olhar por comparação. Souber um, vai comparar com o outro. Ah, só mudou aqui os átomos. Então, se um é apolar, o outro também tem que ser apolar. Ótimo. Agora, a água, ela é polar ou apolar? Isso, Lia, polar. Muito bem. Ah, professor, mas por que é polar? Exatamente por isso. A molécula de água, ela é corretamente representada, muito bem, da seguinte forma: oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. E sobra aqui dois pares de elétrons. Então tem esse formato angular. Sendo assim, ela é uma molécula do tipo polar. Sabemos disso. Então vamos passar agora. Já que a gente já sabe disso, vamos passar agora para a questão. Voltando. Indica a mistura inicial, como é que vai ser? Que foi adicionar, o BR2 foi adicionado à mistura inicial de tetracloreto de carbono e água. Veja como é que está o sistema. Esse aqui é o sistema que, de início, vai conter tetracloreto de carbono e água. Vão formar duas fases. Essa de cima vai conter a água e essa de baixo vai conter o tetracloreto de carbono. Por quê? O tetracloreto de carbono ele é mais denso do que a água. Então ele vai estar na parte de baixo. E a água menos densa vai ficar na superfície do tetracloreto de carbono. Como um é polar e outro é apolar, eles se misturam, porém não são solúveis um no outro. Após a adição do BR2, ele vai ser adicionado o BR2. O BR2 ele vai ser mais solúvel no tetracloreto de carbono. Ou seja, ele vai estar mais dissolvido aqui embaixo, junto com o tetracloreto de carbono. A água pouco dissolve o BR2. Então, a mistura que vai ser formada ao final vai ser a mistura do tipo heterogênea, porque a gente consegue observar duas fases. Então, a resposta correta vai ser a letra homogêneo com bromuro dissolvendo completamente a mistura. Não, letra B, homogêneo com bromuro dissolvendo apenas no tetracloreto de carbono, pode ser ela. A letra C somente na água, não. Com o bromuro dissolvendo principalmente no CCl4. Vai ser a resposta a letra D, vai ser heterogênea com o bromo se dissolvendo principalmente no CCl4. Pouco se dissolve em água. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Como é que a gente vai saber onde que ele se dissolve mais ou menos? Muito bem. Pelo seguinte fato. O tetracloreto de carbono é uma molécula apolar. O BR2 também é apolar. Então, semelhante tende a dissolver o semelhante. Então, beleza? Beleza. Obrigada. A água é polar. Então, o bromo e a água têm pouca afinidade. Então, pouco bromo consegue se dissolver na água, mas ele se dissolve melhor mesmo no CCl4. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Próxima questão, nós temos tempo. A 16ª questão. Indica a alternativa na qual as substâncias são constituídas apenas de moléculas polares. E aí, pessoal, como é que vai ser essa questão? Olha, pessoal, vou apagar esse lado. Vamos ver quais são polares. 16. Item 1. N2Cl2, 2 CO2 e SO2, o 3 HCl, NH3, 4 CH4 e CH3Cl. Tem 5?
Tenho 5H2O e H2S. Confere, confere. Pessoal, vamos lá. Já tem algumas substâncias que a gente já viu que são polares e que são apolares. Então, vejam novamente que elas vão se repetindo nas questões. No item 1, tem o N2, a gente ainda não viu, mas e o Cl2? Cl2 é polar ou apolar? Cl2. Cl2 é apolar. Muito bem, guys. Precisam de saber de tudo, fazer tudo? Não. Vamos só por eliminação. Isso aqui é apolar. Então significa dizer que o item 1 já não está correto. Então já podemos cancelar a letra A e a letra D. Vamos olhar aqui o 2. CO2 e SO2. O CO2 é molécula polar ou apolar? CO2. Isso, li isso na clara, exatamente. Apolar. Então, 2, item 2 também não pode ser correto. Então, já está cancelado também a letra C e a letra E. Sobra, então, a letra B. Resposta correta é 3 e 5. Viu? Às vezes não é necessário saber de tudo, mas pelo menos uma parte para poder responder a questão. O 3. Por que é polar? Vimos no começo da aula que o HCl ele é uma molécula polar porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, forma um polo em direção ao cloro. Carga parcial negativa, carga parcial positiva no carbono. O NH3, por que ele é uma molécula polar? O nitrogênio, relembrando, pertence à família 15 ou família 5A. Tá vendo? A gente não pode esquecer a tabela periódica. Se pertence à família 5A ou família 15, que é o formato mais atualizado, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, precisa receber mais 3 elétrons para se estabilizar segundo a regra do octeto. Ele está compartilhando com o átomo de hidrogênio. Então, qual é o formato dessa molécula? Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E o par de elétron, que não está ligante, está aqui em cima. Então, tem esse formato piramidal. A gente vai ter que estudar geometria molecular, tá? Acho que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Geometria molecular, para a gente estar por dentro disso. Então, também vai ser a molécula do tipo polar, porque vai ter um vetor resultante aqui em cima, diferente de zero. O 4. Por que o 4 não vai ser? Porque o CH4 é uma molécula apolar. Já vimos aqui também, ó. E aqui também na questão. O CCl3 ela é polar, porque tem um átomo de cloro que é diferente de hidrogênio. E o 5 é polar. Por que o 5 é polar? Já vimos que a água é polar, confere? Confere, people. Bora lá aqui que é outra dica. Outra dica aqui agora, tá? Não perca. Vimos que a água é polar, confere? Então quer dizer que se sobrar elétron, ele é polar? Adelane, nem sempre se sobrar elétron vai ser polar. A gente vai ver alguns exemplos que algumas exceções que isso não ocorre, tá? Mas em geral, sim. Em geral, sobrando elétron é polar, tá? Mas vimos que a água é polar, confere? Polar, Confere. tipo. Ótimo, confere. Preste detalhe, olha para cá, ó. Veja bem. Cadê o pincel vermelho? Vixe, botar de... Cadê o vermelho para não destaque? Onde foi que eu botei? Pega aqui outro pincel vermelho. Família... Não, esse aqui tá fraco. Caraca, onde foi que eu botei? Ah, tá aqui. Tá aqui. Família 16. Família dos calcogênios. Quais são os elementos químicos que pertencem à família 16? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio,
Polônio e um outro que eu não sei o nome ainda. Então, eu não me preocupei ainda com o nome dele ainda, mas vamos lá. Os 7 poloneses, da família 16. Preste atenção, olha esse detalhe. No 5, tem o H2O. O H2O é uma molécula polar. Já vimos isso. Olha a molécula que está ao lado dele. H2S. É um enxofre. O enxofre pertence a qual família da tabela periódica? Qual família? Olha o enxofre. Pertence à mesma família do oxigênio. Confere? Então, se H2O é uma molécula polar, então H2S, que é formado por elemento químico da mesma família, também vai ser polar. Tá? Então, H2S também é polar. Tá? Então, veja que são dicas interessantes que ajudam muito a responder as questões. Tá? Alguma dúvida nessa questão 16? Professor, então quer Sim. dizer se um da mesma família, um da família é polar, os outros da família são polares? Se uma for polar, a tendência é que os demais também sejam polares, tá, Rebeca? A tendência é que siga a mesma coisa. Sim. Como, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, aqui do lado, ó. Desse lado esquerdo, a família 14, para a gente comparar. A família 14 é formada por carbono, silício e os demais elementos químicos. O carbono, vimos que ele forma o metano, que é o CH4. Ixi, não tem nem mais espaço, o quadro é muito pequeno. Vou botar aqui do lado. Tá? CH4. O CH4 é uma molécula do tipo apolar. Ok? Agora a gente vai comparar com outro. SiH4. Silício, mesma família do carbono. Se o CH4 é apolar, então o SiH4 também vai ser apolar. Beleza? Consegui responder sua dúvida, Rebeca? Ok, obrigada. Por nada. Mais alguma na questão 16? Mais alguma na questão 16? Acho que não. Ok. Temos tempo ainda? Para mais uma? Não. Na verdade tem, mas já passou 2 minutos. Oh, eu também estou com fome, Wesley. Mas não só essas duas questões, eu prometo fazer rápida. Tá? I promise. Please. Gente, vai até 12h10 na hora normal, que são 8 minutos pra gente. Nada. Tendo em vista que vamos passar 15 dias. 15 dias sem se ver. Beleza? Viu? Muito bem. Hashtag somos nós, tá? Então vamos lá. Só essas duas questões, I promise, ok? É very fast. Mas antes eu pagar o quadro. Ah, tem mais quadro pra pagar. Deixa, mãe. Vale, a flanela tá toda... Ah, vem aqui. Bora ver isso. Ok. Professor, no final coloque seu escudo pra me tirar um print depois, viu? Final fazer o que, Rebeca? Adelane? Alguém que falou? Fala como? Colocar o escudo pra eu poder tirar um print legal. Ah, beleza, tranquilo. Questão 1. Fei, São Paulo. Qual... Comida nem tá pronta. Oh, Rebeca, eu ia até te fazer inveja, porque tá... A minha já chegou. Poxa. Mas só tá pronto porque chegou, porque senão... Tá, então lá, saudades marmitas. Pois é, tá aqui o meu. Qual o tipo de interação que se manifesta entre as moléculas de letra A, HI, líquido, letra B, NH3, líquido,
E letra C, CH4 líquido. Vamos lá, vamos observar. Para saber qual tipo de interação que se manifesta, ou seja, essa interação que está falando na questão são as forças intermoleculares. Já vimos que existem 3. Dipolo induzido para moléculas apolares, dipolo permanente para moléculas polares e ligação de hidrogênio, que ocorre quando o hidrogênio está ligado a átomos bastante eletronegativos. Flúor, nitrogênio e oxigênio, principalmente. A primeira, HI. O HI, que é o iodeto de hidrogênio, é uma molécula polar ou apolar. HI, veja, o hidrogênio ligado ao iodo. Há diferença de eletronegatividade entre eles? Algum deles é mais eletronegativo que o outro? Bora lá, pessoal, rapidinho, bora. Apolar. Polar! Ô, professor, não sei ainda, calma aí. Sabe, mulher, olha. É hidrogênio e iodo. Quem é mais eletronegativo? É o iodo. Então, se há diferença de eletronegatividade entre os átomos, provavelmente a molécula é polar. Provavelmente. Nesse caso, vai ser polar, tá? Porque o hidrogênio puxa o par de elétrons com maior intensidade para ele, então forma um polo sobre o iodo. Carga parcial negativa e positiva no hidrogênio. Então essa molécula é polar. Se é uma molécula polar, o tipo de interação que ocorre entre as moléculas dessa substância são chamadas de dipolo permanente. Tá? Porque a molécula é polar. A letra B. A letra B é amônia líquida, NH3. Do NH3, veja que tem hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, qual é o tipo de força intermolecular que ocorre entre essas moléculas? Polar. Ela é polar, mas e as forças? Qual é o tipo de força que ocorre? De polo induzido ou Apolar. ligação de hidrogênio? Dipolo induzido com moléculas apolares, dipolo permanente com moléculas polares. E ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio, flúor ou oxigênio. Então, qual o tipo que ocorre aqui no NH3? Qual é o tipo, people? Qual é o tipo? Qual é o tipo de ligação? Qual é o tipo de interação? Qual é o tipo de força? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Muito bem. Ligação de hidrogênio. Ah, professor, mas a molécula não é polar? Sim, ela é polar, mas tem hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, isso já promove a formação de ligação de hidrogênio, ok? E a letra C? CH4. Olha o CH... Gente, olha o CH4 de novo. E mais uma questão, exatamente. Tem que confiar nas suas coisas aí, exatamente. Concordo. Não sei quem foi muito rápido que eu li. Olha o metano novamente. Metano, as moléculas são polares ou apolares? Se errar, perde Kit Kat. Se errar, perde um brownie. Se Apolar? errar, apolar. Muito bem. O CH4 é apolar. Então, qual o tipo de interação que ocorre entre essas moléculas? Se ela é apolar. Qual é o tipo de força intermolecular? Dipolo induzido. Alguma dúvida na primeira questão, pessoal?
Alguma dúvida? Não. Agora, prestem bastante atenção nessa segunda questão. 1 e 2. 1 e 2. Olha aí, people. Rapidinho para a gente finalizar. A segunda questão é a questão da Unicamp. Então, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito das questões da Unicamp, da Unesp, da USP, da UNB, que são questões bem interessantes. Veja, considere os processos 1 e 2 representados pelas equações. Pense H2O líquido, uma seta com o número 1 em cima, apontando para H2O gasoso. Depois, uma outra seta com o número 2 em cima, apontando para 2 mols de... São 2 mols. 2 mols de gás hidrogênio. Ah, não, são átomos de hidrogênio. Ô, gente, peraí. Fui muito além. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio na fase gasosa. Pede-se quais ligações são rompidas em cada um dos processos. Então, vamos analisar cada um. No primeiro caso, a água passa da fase líquida para a fase gasosa. Qual tipo de força que foi rompida? Como é que a gente pode observar qual tipo de força que foi rompida? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Como assim, professor? Nesse caso de ligações, se é uma força intermolecular, ou se é uma ligação covalente, ou ligação iônica, ou ligação metálica. Qual o tipo que está ocorrendo? Vamos observar. Na fase sólida, a água realiza ligação de hidrogênio. Na fase líquida, a água também realiza ligação de hidrogênio. Só que para a água passar da fase líquida para a fase gasosa, ou fase vapor, as ligações de hidrogênio devem ser rompidas. Tá? Se não forem rompidas, a água não passa para a fase gasosa ou fase vapor. Por isso, quando a água está fervendo, ali está sendo rompida ligações de hidrogênio. Como? Olha, H2O está fazendo ligação de hidrogênio, que está aqui, ó, com o átomo de oxigênio da outra molécula de água, que está fazendo ligação de hidrogênio com o átomo de oxigênio de outra molécula de água, que faz ligação de hidrogênio com outra hidrogênio de outra molécula de água, e assim sucessivamente. Então, isso na fase líquida tem esse formato meio que aleatório. Para a água passar da fase líquida, presta atenção, porque tem muitas questões que envolvem isso. Para passar da fase líquida para a fase gasosa ou fase vapor, devem ser rompidas as ligações de hidrogênio. Que veja, quando as ligações de hidrogênio são rompidas, as moléculas de água estão livres. E assim elas passam para a fase gasosa, porque na fase gasosa elas não têm força de interação intermolecular. Elas estão livres, por isso que elas vão em todas as direções e sentidos. Ok? Depois, então primeiro, são forças, ligação de hidrogênio. No primeiro, são essas ligações. No 2, que é na fase gasosa, para átomos de hidrogênio e oxigênio, neste caso já estão sendo rompidas as ligações covalentes. Como é que eu vou saber disso, professor? Seguinte fato, ó. Na fase gasosa, as moléculas de água estão distantes uma da outra, então elas estão isoladas. Como ela passou disso para formar somente átomos, é porque essas ligações covalentes que ocorrem entre oxigênio e hidrogênio estão sendo rompidas. Então, no 2, estão sendo rompidas ligações do tipo covalente. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Beleza, então... Vamos lá, só me despedir logo de vocês antes de colocar aqui o escudo, tá? Então, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês nessa aula de hoje, sexta-feira. Eu sei que sexta-feira, geralmente, é um dia que a gente está mais cansados e ainda receber uma aula de química, assim, no final, né, da manhã, já fica um pouco complicado, até porque começa a bater aquela fome, né? Deixa eu desligar aqui já a gravação.